Graça e paz, pessoal. Boa tarde. Você está feliz? Está feliz com Cristo? Amém. Devocional hoje num horário um pouquinho diferente, num ambiente um pouquinho diferente, mas pela graça do Senhor estou aqui e vamos fazer o nosso devocional de hoje. Devocional eu prefiro fazer pela manhã sempre, né? Porém, às vezes não é possível. Então vamos lá. Seja bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional aqui, uma reflexão na palavra de Deus. Como hoje, pode acontecer de não ser na manhã, mas durante o dia eu acabo postando. Amém? Então inscreva-se, curte, comenta e compartilha. Isso é muito importante para ajudar o YouTube a levar o vídeo a mais pessoas. Efésios capítulo 5, versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Amém. Então vamos falar da vida em comunidade aqui, né? De ter o cuidado, a maneira como nós vivemos, né? Como vivem. Não sejamos insensatos, mas sejamos como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então muitas vezes a gente não aproveita a oportunidade que Deus nos concede de demonstrar a graça que Ele depositou sobre a nossa vida, que nós temos, sobre o amor e comunhão fraternal entre irmãos, entre comunidade, e principalmente não dando vida àquilo que nos traz libertinagem, aquilo que nos leva a pecar, aquilo que nos leva a ir contra a palavra de Deus, ir contra aquilo que Deus nos tirou, né? Então, por exemplo, hoje eu não bebo mais, não bebo nada. Mas por quê? Porque eu tenho consciência de que a bebida ela pode me levar para um lugar de onde Deus me tirou e não vai me trazer benefício nenhum. Mas não tem problema. Para mim tem. Para mim tem porque se eu não me controlar pode me levar para um lugar do qual eu não gostaria de voltar, a um lugar que eu não quero voltar, que Deus já me tirou. Nem então um pouquinho. Então, para mim tem diversos outros problemas. Então, esse é um cuidado que eu tenho hoje. E prefiro me deixar encher pelo Espírito. Mas principalmente aqui, algo que me chama a atenção é... eu perdi aqui. Aqui, no 17. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, além de não serem insensatos, nós temos que buscar fazer a vontade do Senhor. Às vezes Ele nos coloca numa situação, em um local, nos insere numa comunidade, nos insere em tal lugar, nos leva para uma outra cidade, uma outra comunidade, um outro local, às vezes um outro ambiente de trabalho. Para quê? Para que a gente cumpra a vontade dele para a nossa vida naquele momento, naquela situação. Então, se nós seguirmos a vontade do Senhor, aquela que é boa, perfeita e agradável, às vezes pode não parecer, mas ela é. Então, faz parte do processo. E se a gente quiser cumprir a vontade dele, nós temos que saber, nós temos que pedir para que ele nos direcione a vontade dele, né?
Então, para que a gente cumpra a vontade dele, a gente não pode viver na insensatez, a gente não pode deixar de ter cuidado em aproveitar as oportunidades que ele nos cria. Hoje, nesse momento, é uma oportunidade. Hoje de manhã eu perdi hora, acordei atrasado, o celular despertou algumas vezes, o colega que vem comigo me ligou algumas vezes, e aí eu acordei, mas acordei atrasado, cheguei atrasado no trabalho, falei, poxa, hoje não deu tempo de gravar meu devocional de manhã, então eu vou aproveitar a oportunidade que eu tenho da hora do almoço e vou fazer o meu devocional dentro desse período que eu tenho. Poderia deixar para fazer à noite, mas o quanto antes fazer é melhor, não posso perder esta oportunidade. E hoje em dia tem muita coisa que nos rouba a oportunidade de fazer algo para Deus. Muitas coisas, muito acesso a muitas coisas através do celular tem nos roubado a oportunidade de ler a Bíblia num tempo que a gente não leria, como agora no horário de almoço, numa ida ao banheiro, numa sala de espera, numa fila, aguardando para ser atendido em algum lugar, num voo, durante o voo, durante o tempo no aeroporto, enfim. Hoje em dia a gente ocupa esses pequenos espaços de tempo que nós temos, essas pequenas oportunidades, com algo do celular. A gente fica rolando ali o feed do Instagram, fica em joguinhos, fica fazendo diversas coisas, enquanto a gente poderia utilizar, mas são só 5 minutos, por 5 minutos dá para ler um capítulo da Bíblia. Dá para ler um pedaço, ter uma reflexão. Os devocionais gastam em média aí 8, 12 minutos entre a leitura e a reflexão. Gasto mais tempo postando o vídeo do que gravando, por isso que às vezes o vídeo parece que chega mais tarde, mas eu gravei já tem um tempo, porque às vezes demora, às vezes a internet está ruim. Em casa teve uma semana lá que eu estava trocando a internet, foi terrível. Em ano passado, lógico, mês passado, começo do mês passado. E então são pequenas oportunidades que nós temos para ler. Então a gente tem o aplicativo da Bíblia no celular, a YouVersion, aprendi a falar, né? Que é a mais utilizada e é a que eu uso. Tem várias opções ali de versões. Eu continuo utilizando a NVI, mas é muito bom para comparar textos, né? Então às vezes eu estou lendo mesmo na Bíblia física e eu quero comparar com outras versões, então eu abro o aplicativo, vou ali, seleciono, por exemplo, Efésios 5 e seleciono para fazer a comparação. Então ela me abre a Almeida Revista Atualizada, me abre a King James, me abre a NVI, a NTLH, a NVT, as que eu selecionar ali. E aí eu vejo o texto nas diversas versões, na NAA, Nova Almeida Atualizada, que é muito bacana também. E um tempo, em vez de ficar jogando um joguinho ou rolando feed, às vezes eu dedico à leitura. Na última viagem que eu fiz, fui para Vitória, eu tive a oportunidade de ficar ali na Bíblia ali. O voo de ida e de volta aproveitei para ler a Bíblia, colocar em dia algumas leituras ali que estavam atrasadas. Gravei o devocional no aeroporto, foi um voo bem cedinho, lembro bem, foi um devocional bacana, um texto muito bom. E é isso, aproveitar essas pequenas oportunidades, não... como que ele falou aqui? Cuidado com a maneira que vivemos e não sendo insensatos. Deixar de ser insensato e aproveitar cada momento para fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, aproveitar. São 5 minutinhos, 10 minutinhos. Eu vou ler mais nesse texto, vou aprofundar mais. Às vezes tem texto, tem momentos que Deus está falando muito comigo de um determinado assunto. Então, vamos para aquele texto, vamos ler, reler. Eu lembro, uma vez estava lendo
A Bíblia estava num momento assim, de aproveitar aquele pequeno tempo. E aí eu falei, eu vou passar esse texto, é um texto que eu já conheço muito. Bem, já ouvi diversas pregações sobre isso. Aí o Espírito Santo falou, não, continue a leitura. E aí eu li e me abriu a mente exatamente nesse texto e num contexto, numa visão de que eu ainda não tinha visto. Aí eu falei, obrigado, Senhor, porque você falou e eu tive a disciplina de continuar lendo ali. E o Senhor me entregou algo poderoso, algo muito bacana de ver. Quando o texto pega e abre assim nossos olhos e fala assim, meu Deus, como que eu não vi isso antes? Então, a gente não pode perder a oportunidade, porque a gente perder a oportunidade, a gente vai perder essas oportunidades que Deus tem de falar com a gente, falar ao nosso coração, ao nosso entendimento, dar uma visão diferente. E você pode ler o mesmo texto todos os meses do ano. Fazer, por exemplo, um propósito, eu vou ler Tiago todos os meses. Cada mês você vai ter uma visão diferente, você vai estar num momento diferente. Contigo, vivendo um momento diferente em Deus. Então você vai ler com outro aspecto, com outro coração, aquele mesmo texto. Então por isso que a gente lê, relê e continua lendo até que ele venha. Amém? Então que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo e até amanhã.